A sogra da protagonista da nossa história de hoje voltou de uma viagem internacional e ligou para debochar, dizendo que adorou gastar os 80 mil que pegou escondido da casa dela em uma viagem luxuosa. A protagonista ficou chocada. Contudo, há uma verdade oculta sobre esse dinheiro que pode devastar a vida da sogra. Se ela soubesse disso, jamais o teria roubado. Minha vida como Lidiane, uma designer de joias freelance ocupada de 35 anos, querendo filhos, mas sobrecarregada pelo trabalho, é compartilhada com meu marido igualmente ocupado, Gustavo, que originalmente tinha um emprego corporativo. Agora, ele me ajuda a administrar meu crescente negócio de design. No início do nosso casamento, meus trabalhos de design eram escassos e dependíamos muito da renda estável de Gustavo. Agora, com o florescimento do meu negócio, nossos papéis e responsabilidades evoluíram, assim como nossos desafios, incluindo lidar com mal-entendidos familiares inesperados sobre dinheiro. Quando me aproximei dos 33 anos, minha carreira como designer de joias começou a florescer, exigindo uma melhor organização da minha agenda cada vez mais agitada. Sentindo as demandas crescentes do meu negócio, meu marido, Gustavo, que estava bem colocado em sua empresa e no caminho certo para ser promovido, tomou uma decisão ousada, renunciou ao emprego para ser meu parceiro, aplicando suas habilidades de gestão em nossa empresa Joint Venture. Juntos, garantimos contratos com marcas internacionais de prestígio, aprimorando nossas vidas profissionais e pessoais. No entanto, gerenciar o sucesso trouxe um conjunto único de desafios, especialmente envolvendo a mãe de Gustavo, Edith, que morava sozinha na casa da família. Ela via nossas vidas através de uma lente de luxo e frequentemente nos abordava com pedidos financeiros. Vocês parecem estar vivendo tão bem financeiramente. Estou com inveja, ela comentava. Parte da minha função envolvia participar de lançamentos de produtos e jantares com executivos, algo que era rotina, mas Edith via essas obrigações como mero lazer. Seus pedidos se tornaram mais pessoais com o tempo. Vou dar uma festa para meu amigo em breve, você pode me dar algum dinheiro para isso? Ela me pediu em uma ocasião. Embora pudesse parecer que poderíamos facilmente arcar com tais despesas, manter a imagem da nossa empresa era caro e cheio de obrigações que não podíamos ignorar. Não vivíamos no luxo, esses eram aspectos necessários do nosso trabalho. Edith, envolta em inveja e frequentemente sarcasmo, não conseguia entender a natureza de nossas despesas. Vestida de forma impecável, frequentava lugares caros e dizia: "Eu invejo você." Apesar das minhas repetidas recusas, Gustavo, sendo seu filho, ocasionalmente cedia às demandas, argumentando que um pouco de ajuda financeira era um pequeno preço pela paz. Dar a ela um pouco de dinheiro a mantém quieta, então vale a pena, ele argumentava. Achava mais simples acalmá-la do que ter nosso trabalho interrompido. Contudo, as exigências de Edith têm aumentado. Recentemente ela manifestou o desejo de um novo vestido para um próximo evento. Outro dia, ela veio importunar Gustavo, dizendo que queria um terno de 2 peças. Já nos pediu para comprar roupas anteriormente, eu comentei, sugerindo que poderia haver opções mais econômicas. Entretanto, o que Edith deseja certamente não é barato. Ela mencionou que se tratava de uma festa sofisticada e que não queria ser a única vestida com roupas antigas. Além disso, insistiu em uma bolsa combinando, o que nos deixou frustrados para atender aos seus frequentes pedidos. Gustavo já havia configurado um cartão de crédito em nome de Edith, instruindo-a a usá-lo para suas despesas. Inicialmente, ela gastou muito e foi advertida por Gustavo. Embora ele tivesse pedido a ela que nos informasse antes de fazer compras significativas, ela continuou com seus gastos extravagantes. Esse padrão de demandas financeiras deixou Gustavo e eu perdidos, tentando equilibrar o delicado ato de sustentar a família, mantendo a integridade e a sustentabilidade de nossos negócios. Descobri que ela adquiriu um anel requintado. Infelizmente, a conta era exorbitante. Talvez seja melhor devolver o anel. Ela ficou furiosa e não estava disposta de forma alguma a devolvê-lo, mas simplesmente não podíamos arcar com esses custos. Era Gustavo quem gerenciava e pagava as contas. Edith parecia não entender o propósito do cartão de crédito, tratando-o como se fosse um recurso ilimitado.
Ela não percebia que cada compra feita eventualmente precisaria ser paga e, como o dinheiro não saía diretamente do seu próprio bolso, continuava a usá-lo livremente, sem reconhecer a necessidade de conter seus gastos. Gustavo decidiu estabelecer um limite de gastos em seu cartão, o que fez com que Edith invadisse nossa casa um dia, frustrada e reclamando. "O que diabos, eu não pude pagar minhas compras outro dia", ela expressou sua frustração. Explicamos que seus gastos excessivos estavam sobrecarregando nossas finanças, o que exigiu a redução de seu limite mensal. "Ainda é o suficiente, certo?", Gustavo perguntou tentando manter um pouco de paz. "Mas vocês dois ainda estão se arrumando para ir a lugares chiques." "Não estou fazendo nada de diferente", Edith protestou, vendo nossas atividades como puramente recreativas. "Isso faz parte do nosso trabalho, Edith. Se isso é um trabalho, então o que estou fazendo não é diferente. É injusto que apenas vocês dois possam ter toda a diversão", ela argumentou. "Embora seja verdade que nosso trabalho envolva participar de lançamentos de produtos e festas em locais luxuosos, essas são obrigações profissionais e não atividades de lazer." Apesar de seus equívocos, estabelecer um limite de gastos no cartão de crédito de Edith parecia ter acalmado um pouco a situação. Ocasionalmente, Edith visitava e transmitia suas queixas a Gustavo, mas a vida em geral prosseguiu sem grandes interrupções. À medida que o final do ano se aproximava, uma excelente oportunidade se apresentou. Um fabricante de marca estrangeira me abordou com uma proposta para expandir nossos negócios, realocando nossa base para o exterior. A perspectiva me emocionou tanto quanto poderia potencialmente elevar-me ao posto de designer de primeira linha. Gustavo sempre me apoiou, e meu gerente estava totalmente favorável a dar o salto. "É uma chance que temos que correr", ele afirmou. No entanto, a perspectiva de se mudar para o exterior trouxe uma nova preocupação. Dado seu comportamento anterior, Edith era uma preocupação legítima, ela poderia insistir em se juntar a nós no exterior. A ideia de viver internacionalmente era atraente, mas a ideia de lidar com as demandas de Edith em um novo país era assustadora. Quando compartilhamos nossos planos de nos mudarmos para o exterior para trabalhar com Edith naquele fim de semana, ela respondeu exatamente como previmos. "Eu também quero ir", ela declarou, assumindo que nossa mudança seria como férias sem fim. Gustavo tentou esclarecer que estamos indo lá para trabalhar. "Não será tão tranquilo quanto você pensa", ele alertou. Mas Edith estava cética. "Você está tentando me enganar. Você planeja viver ainda mais luxuosamente lá sem que eu veja", ela acusou. "Não vamos nos mudar para lá permanentemente. Voltaremos depois que nosso trabalho terminar." Eu tentei explicar para aliviar as preocupações dela, mas ela respondeu: "Você está dizendo isso, mas está planejando me deixar para trás, não está?" Estávamos exaustos com essa discussão repetitiva. Então Gustavo sugeriu: "Tudo bem, não podemos levá-la conosco, mas que tal pagarmos por uma viagem de uma semana para você?" Edith se animou com isso. "Cobriremos as despesas do seu voo e hotel, mas você precisará cuidar do resto", Gustavo afirmou. No entanto, a paz durou pouco. Alguns dias depois, enquanto Gustavo estava preocupado com os arranjos para a mudança para o exterior, Edith apareceu do nada, seus olhos cheios de expectativa. "Ei, Lidiane, vou precisar fazer algumas comprinhas lá também. Você poderia me emprestar um pouco de dinheiro?", ela perguntou, esperançosa, estendendo a mão para o cartão que Gustavo lhe confiara. Eu sabia o que estava por trás desse pedido. Edith tinha sido recentemente repreendida por gastos excessivos, e agora ela enfrentava a incerteza das finanças em um país estrangeiro, com suas taxas de câmbio voláteis. O semblante de Edith se transformou em decepção quando percebeu que não conseguiria o que queria. "Gustavo finalmente me cortou, outro dia", ela admitiu, envergonhada. Era evidente que ele havia confiscado o cartão dela como uma forma de controlar seus impulsos de gastos. "Também não tenho tanto dinheiro disponível. Não posso simplesmente te emprestar sem a autorização do Gustavo." "Talvez você devesse perguntar a ele", sugeri, conhecendo a rigidez de Gustavo em relação às finanças. Mas Edith estava desesperada. "Não adianta perguntar a ele. É por isso que estou te pedindo",
ela pressionou, sua voz carregada de frustração. No final, Edith fez sua viagem de 10 dias ao exterior, um feito que presumi ter sido financiado por Gustavo de alguma forma. Quando ela retornou, ela me ligou, sua voz transbordava de entusiasmo. Estou de volta. Foi incrível, ela exclamou, compartilhando com fervor histórias de suas aventuras turísticas e experiências gastronômicas. Senti-me feliz por ela ter aproveitado tanto, apesar dos desafios financeiros. Apesar de eu não ter perguntado, ela contou, acabei comprando lembranças demais e não consegui colocá-las na minha mala, então mandei despachá-las para cá. Não precisa esperar que elas cheguem, ela exclamou. Que bom, respondi, tentando manter meu tom neutro, apesar de me sentir um pouco sobrecarregada. Graças ao dinheiro que você economizou, eu me diverti muito, ela exclamou. Economizou dinheiro? Do que você está falando? Respondi intrigada e um pouco alarmada por não ter nenhuma lembrança de reservar dinheiro para esse propósito. Encontrei-o na gaveta do aparador da sua casa, ela disse, alegando que pegou 80 mil. Fiquei surpresa. Por que uma quantia tão grande de dinheiro seria guardada em casa, especialmente em uma gaveta onde qualquer um poderia achar? Não tenho certeza de que dinheiro você está falando, mas tirá-lo de nossa casa sem permissão é roubo, mesmo se você for da família. Você entende? Minha resposta foi perturbadoramente casual. É por isso que estou lhe contando agora que usei, considere isso um relatório após o fato ocorrido, declarou, sem se desculpar. Não faço ideia de que dinheiro é esse, mas se você pegou e usou sem contar a ninguém, isso é um crime. E se foi algo que Gustavo reservou para uma transação importante, é ainda mais sério, expliquei, tentando entender a situação. Apesar disso, não houve nenhuma interrupção perceptível em nossas finanças comerciais durante a viagem dela. Vocês dois vivem de forma tão extravagante, então por que não posso ter um pouco disso? Pense nisso como se estivesse fazendo um favor para seus pais. Não é uma grande coisa, certo? Ela racionalizou, mostrando um senso de direito difícil de compreender. Uma coisa é pedir ajuda ao seu filho e à esposa dele, mas não é assim que você deve se comportar depois de pegar o dinheiro de outra pessoa, respondi ainda incrédula. Estou feliz que você tenha gostado da viagem, mas terei que discutir isso com Gustavo quando ele voltar. Gustavo vai entender. Afinal, sou a única mãe dele e 80 mil não é muito para ele, ela presumiu, achando que tudo estava bem. Vou passar a mensagem adiante, disse, surpresa com a falta de consciência dela. Mais tarde, naquela noite, quando Gustavo chegou em casa, ele parecia preocupado. Lidiane, você sabe sobre o dinheiro que deixei na gaveta? Ele perguntou com urgência. Há 15 dias, retirei-o da minha conta bancária e agora desapareceu. Guardar uma quantia tão grande em uma gaveta. Você não achou que foi descuidado? Questionei. Eu precisava de dinheiro imediatamente para um pagamento urgente. Você sabe alguma coisa sobre isso? De repente, lembrei da ligação anterior de Edith me agradecendo pelos 80 mil e mencionando o quanto ela se divertiu. Agora sim fazia sentido, era o dinheiro de Gustavo destinado a um propósito crucial. Quando Edith ligou agradecendo pelos 80 mil e dizendo que se divertiu muito com isso. Eu não entendi o que ela quis dizer, até agora. Então era o dinheiro do Gustavo, mas para quê? Por que uma quantia tão grande? Ao tentar entender todo o cenário ao lidar com as ramificações das ações de Edith, eu sabia que era o dinheiro de Gustavo que havia desaparecido, mas o contexto completo ainda não estava claro para mim. Então relatei a Gustavo que descobri que Judith pegou o dinheiro sem nos informar e gastou em sua viagem. Questionei Gustavo sobre por que ele retirou os 80 mil. Eu preciso entender por quê, perguntei, intrigada com a situação. Gustavo começou a explicar a história por trás. Após reduzir o limite de crédito do cartão de Edith, ela começou a pedir dinheiro emprestado secretamente de várias fontes, incluindo cartões de financiamento ao consumidor e cartões de crédito que ela havia aberto sem nosso conhecimento. Quando Gustavo descobriu sua dívida crescente, ele retirou todos os seus cartões e retirou dinheiro para saldar suas dívidas diretamente. Com o objetivo de contornar o sistema bancário para manter nossas contas comerciais limpas e manter a confiança de nossos parceiros,
isso também foi, em parte, um gesto de despedida, pois estamos nos mudando para o exterior e não estaremos por perto para lidar com essas questões para ela. Gustavo explicou que pretendia lidar com as dívidas dela discretamente para evitar que nossos registros financeiros ficassem complicados. Um mês se passou desde então, e enquanto eu estava ocupada fazendo as malas para nossa mudança, as frequentes ligações de Edith tornaram-se difíceis de ignorar. Quando finalmente atendi a ligação dela, a voz dela estava tingida de desespero. "Por que você não atende minhas ligações?" "Eu liguei tantas vezes", ela disse, quase chorando. "Me desculpe, Edith. Eu estava ocupada com a mudança." "O que está acontecendo?", perguntei, tentando permanecer calma e dando a ela uma chance de explicar o lado dela. "Não é apenas uma coisa, é tudo. Eles estão pedindo pagamentos quase todos os dias." "É demais", Edith confessou, sua voz embargada sob a tensão. "Você tentou entrar em contato com Gustavo sobre isso?", perguntei, esperando que ela tivesse procurado a ajuda dele primeiro. "Ele parece estar bloqueando minhas ligações. Não consigo falar com ele de jeito nenhum, Lidiane. Você é minha única esperança agora. Por favor, me ajude", ela implorou. Percebi então o quão complexa a situação havia se tornado. A imprudência financeira de Edith a levou a um labirinto de dívidas e agora, isolada da ajuda de Gustavo, ela estava recorrendo a mim como seu último recurso. Enquanto nos preparávamos para começar uma nova vida em um país estrangeiro, os desafios de lidar com o caos financeiro de Edith se aproximavam, exigindo atenção imediata antes que pudéssemos nos concentrar totalmente em nosso novo começo. Fiquei surpresa com a abordagem drástica de Gustavo em relação à sua própria mãe. Se ele tivesse usado os fundos preparados para liquidar diretamente as dívidas de Edith, esta situação angustiante poderia ter sido evitada. Edith agora estava sobrecarregada com cartas de cobrança e ligações implacáveis de empresas financeiras e credores. Era uma cena que lembrava algo de um filme dramático, algo que eu nunca esperava testemunhar na vida real. Falarei com Gustavo, mas não posso garantir o que ele fará. Um filho deve ajudar sua mãe em apuros, certo? Por favor, pergunte a ele por mim, Edith implorou no final de nossa conversa. No entanto, com nossa iminente expansão de negócios, nossos recursos financeiros já estavam esgotados, e não podíamos nos dar ao luxo de ajudar ainda mais Edith, especialmente considerando que ela havia usado indevidamente o dinheiro destinado a saldar suas dívidas. Quando retransmiti os detalhes da ligação para Gustavo, ele respondeu com uma mistura de cansaço e resignação. Eu tinha planejado resolver as coisas antes de partirmos, mas ela desperdiçou essa chance, ele disse friamente. De fato, o dinheiro foi originalmente destinado a ajudá-la a saldar as dívidas, mas em vez disso, ela o usou em uma viagem luxuosa, sem deixar espaço para desculpas. Enquanto as ligações de Edith persistiam, segui o exemplo de Gustavo e configurei o número dela para bloquear. Embora parte de mim desejasse ajudá-la, afinal, ela era a mãe de Gustavo, não havia nada que eu pudesse fazer se ele tivesse escolhido se desligar da situação. Enquanto isso, o dia da nossa mudança para o exterior estava se aproximando rapidamente e eu ainda tinha muito o que arrumar. Em meio ao caos de fazer as malas, descobri mais um problema. Edith recorreu à venda de sua casa para administrar suas dívidas. Descobriu-se que ela havia ocultado ainda mais dívidas do que imaginávamos. O valor total era tão substancial que, mesmo depois de vender sua propriedade, ela não conseguiu cobrir. A ideia de perder a casa da família, onde Gustavo cresceu, era profundamente perturbadora. "Hey, a casa da nossa família se foi. Você está bem com isso?" Perguntei, sentindo a tristeza dele. "Como posso ficar bem?" "Mas não há nada que possamos fazer", Gustavo respondeu, sua voz tingida de tristeza por perder a casa onde ele cresceu. "Deve ter sido uma grande perda, semelhante ao que senti quando perdi a casa dos meus pais." Em meio a esses sentimentos complexos e a pesada tarefa de fazer as malas, tivemos que aceitar o fato de que algumas situações estavam além do nosso controle e focar em nosso futuro enquanto nos preparávamos para começar uma nova vida em um país diferente. A realidade agridoce de perder uma casa de família me impressionou profundamente enquanto observava a situação se desenrolando com Gustavo.
Ao contrário das minhas experiências passadas, Gustavo não só havia perdido a estrutura física onde suas primeiras memórias foram formadas, mas também seu santuário emocional. Enquanto sua mãe Edith ainda está viva, é um sentimento indescritível, a mistura de perda e deslocamento, especialmente sob circunstâncias tão dolorosas. O impacto é profundo e complexo, muito mais do que simples tijolos e argamassa. Trata-se de perder uma parte da história de alguém e o conforto de um lugar para onde voltar que não existe mais. Edith agora está morando em um apartamento modesto e enfrenta o trabalho diário de administrar suas dívidas. Ela trabalha meio período, uma realidade desafiadora, dada a sua idade. As oportunidades de emprego para idosos não são apenas limitadas, mas são muitas vezes fisicamente exigentes e menos gratificantes. Esta nova realidade para ela é uma mudança drástica em relação à sua vida anterior, que se acreditava ser repleta de gastos descontrolados e liberdade financeira. Embora a simpatia surja naturalmente ao ver sua luta, é temperada pelo conhecimento de que sua situação é o resultado direto de sua própria imprudência financeira. A vida nos ensina que as ações têm consequências, e o caso de Edith reafirma a dura verdade de que a responsabilidade financeira é crucial em qualquer idade. Em nosso novo ambiente, o negócio está prosperando além de nossas expectativas iniciais. A mudança para o exterior catapultou nossa marca para o destaque internacional, trazendo uma enxurrada de consultas e ofertas de vários cantos do mundo. Cada novo e-mail e chamada traz potencial de expansão e colaboração, o que é incrivelmente emocionante, mas também exige um esforço imenso. O sucesso é estimulante. No entanto, ele engloba toda a nossa vida, deixando pouco espaço para qualquer outra coisa. Os dias se misturam às noites enquanto navegamos pelos fusos horários e pelas nuances culturais, nos esforçando para aproveitar ao máximo esta oportunidade de ouro. Apesar das conquistas profissionais, nossas vidas pessoais suportam o peso de nossas agendas implacáveis. O sonho de expandir nossa família parece mais uma visão distante, algo que esperamos retomar quando as ondas de demanda imediata diminuírem. Gustavo, que faz malabarismos com múltiplas funções, desde logística até gerenciamento de clientes, sente essa tensão intensamente. Como parceiros na vida e nos negócios, nos encontramos ponderando sobre o futuro e nossas prioridades, questionando como podemos alinhar nossos objetivos profissionais com nossos desejos pessoais. Enquanto olho para fora da nossa janela do apartamento, observando a paisagem distante, as luzes de neon se desfocam na noite, refletindo o borrão de nossas vidas diárias. É uma vista cheia de promessa e anonimato. É um forte contraste com as ruas familiares que uma vez conhecíamos. Esta cidade vibrante e implacável agora é nossa casa, mas contrasta fortemente com a vida tranquila e estável que deixamos para trás. A complexidade de nossa nova vida é emocionante, mas também assustadora, cheia de tarefas e decisões intermináveis que desafiam a cada passo nesta nova jornada. Muitas vezes me pego refletindo sobre a situação de Edith e as implicações mais amplas de nossas decisões familiares e financeiras. É uma curva de aprendizado contínua. Compreender o quão profundamente interligadas nossas escolhas estão com a estrutura de nossas vidas. Cada decisão, cada sacrifício e cada sucesso moldam não apenas nossas circunstâncias imediatas, mas também o legado que deixamos para trás. À medida que construímos esta nova fase de nossa vida, permanecemos atentos ao delicado equilíbrio entre alcançar o sucesso e manter os relacionamentos que definem quem somos além do nosso negócio. A simpatia surge naturalmente ao ver sua luta, mas é temperada pelo conhecimento de que sua situação é o resultado direto de sua própria imprudência financeira. O caso reafirma a dura verdade de que a responsabilidade financeira é crucial em qualquer época. O que você achou do fato de o casal não ter levado a sogra Edith quando se mudaram? Queremos saber sua opinião sobre isso. Você acha que foi correto deixá-la para trás para sofrer as consequências de suas atitudes? Sim ou não? Deixe seu comentário abaixo. Agradeço por assistir ao vídeo de hoje e espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas histórias. Um forte abraço e até a próxima!